Boa noite, galerinha do Papiano. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sei que ela está assistindo esse podcast. Hoje nós temos uma convidada super da hora, que é a Ana Paula. Quer se apresentar, Ana Paula? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula Gomes, sou consagrada da Comunidade de Vida, sou celibatária e sirvo aqui na diaconia, no Governo Geral da Comunidade, no setor de conteúdo literário, que é responsável pela produção de livros, de material para o nosso com Shalom, nosso portal. E hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho novo que está rolando por aí. Show. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Muito bom, somente aqui. Deixa eu botar aqui. Que saiu aqui. Pronto, e nesse momento eu quero... Tá. Saiu da... Alguém me ligando, pronto. Pronto. E nesse momento eu quero entregar que tudo aquilo que a gente for falar seja da vontade de Deus. Tudo aquilo que a gente for falar, que Deus nos conduzirá essa noite, para que tudo aquilo que a gente for falar toque os corações de vocês que estão assistindo esse podcast, possa ser alcançado pela graça desse podcast. Então que a gente possa ceder o Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo de Deus, vem no nosso agir, no nosso pensar hoje, para que tudo aquilo que a gente for falar seja da tua vontade, Senhor. Ó, vem Espírito Santo de Deus. E que agora, nesse momento, pela intercessão da Virgem Maria, a gente pode estender a nossa mão para Ana Paula, agradecer ela também pelo seu sim hoje, estar aqui conosco, que a gente possa interceder por ela, pela Virgem Maria, rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso para ela. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido, não deixe de escrito, mas vai todo mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Amém. Então, Ana Paula, para a gente começar esse podcast, eu queria que você contasse, assim, partilhasse um pouquinho sobre como foi seu processo no Shalom, seu processo de encontro com Deus. Pronto. Eu comecei o vocacional. Na verdade, eu conheci o Shalom em 1996, né? Antigamente. Né? Acho que você nem era nascida ainda, Gabriel. Nasci em 94. Pronto, você tinha 2 anos de idade quando eu conheci o Shalom, né? E foi através de um seminário de vida no Espírito Santo, preparatório para Crisma, que eu fiz no meu colégio. E o colégio era muito ligado ao Shalom porque os filhos da EMI estudavam lá. Então, a partir daquele momento, eu senti o chamado de Deus, mas aí não segui logo o chamado de Deus. Não façam isso, tá bom? Porque quando a gente escuta o chamado de Deus, a melhor coisa é você seguir. E aí passei 10 anos longe da igreja, né? Comecei a fazer uma faculdade com 18 anos, me formei em Direito, aqui pela Universidade de Fortaleza, Unifor. E aí depois eu resolvi ir embora, né? Passar um tempo no exterior. Então recebi um convite para ir morar em Londres, uma amiga minha morava lá e me chamou para ir morar com ela lá. E eu fui, e aí lá eu reencontrei o Shalom. Eu não sei quantos anos depois, né? Assim, em 2004, eu reencontrei o Shalom. E lá comecei, 2009, eu reencontrei o Shalom e comecei a frequentar o grupo de oração, as missas, e aí senti aquele mesmo chamado que eu havia sentido em 96, aí senti novamente, né, em 2009, acabei voltando para o Brasil em 2010 para fazer vocacional,
Em 2011 eu ingressei na Comunidade de Vida, no postulantado em Santo Amaro, depois passei mais um ano no postulantado em Guarulhos, e fui para o discipulado de Pacajus. E depois do discipulado, fui para a diaconia, que é onde estou morando até hoje, desde 2014. Primeiro, eu trabalhei no setor jurídico aqui, né, servi no setor jurídico por 4 anos, e depois comecei a trabalhar na ciência de formação. E aí, aqui estou no setor novo, né, que tem mais ou menos 2 anos de idade, nesse setor, 2 anos de existência, que se chama setor de conteúdo literário. Mas é interessante, Gabriel, essas voltas que Deus dá para nos encontrar, né? Sim. Eu fui fugindo dele, fugindo, e ele foi me buscar lá em Londres, né? E aí, Sim. voltei para o Brasil para fazer vocacional, porque sou aqui de Fortaleza, né? Então não tinha por que não fazer vocacional na casa-mãe, né? E aqui estou já caminhando para o meu 11º ano de comunidade de vida, muito feliz, já tenho minhas promessas definitivas, estou caminhando para os votos perpétuos, e bendito seja Deus por tudo aquilo que Ele nos permite viver, porque tudo é um aprendizado e tudo, no final das contas, para quem quer fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que nós vivemos também serve, né? Para que nós possamos aprender, né? Que o melhor mesmo é quando ouvir a voz de Deus, não fechar os corações, né? Já diz a palavra. Sim, como é que... Não adianta correr, que Deus está ali, quando Deus chama. Exatamente. Eu queria que você contasse também, assim, pra gente, como foi esse processo, você sempre soube que ia ser escritor, você tem que ter essa vontade, esse processo de entrar no Shalom de criação também. Todo escritor que se preze, ele começa como um bom leitor, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos não é nem a escrever, né? Mas a ler e escrever. Então, todo autor que quer seguir uma carreira, todas as pessoas que têm esse desejo de seguir a carreira de escritor, eles precisam ter uma boa bagagem, uma bagagem de livros, né? Que uma professora minha chama de guarda-roupas literário, né? Então, desde pequenininha, que eu lembro que eu gostava muito de ler, né? E aí, com o desenvolver da leitura, acho que muitas vezes é até um processo natural você começar a escrever alguma coisa, né? Então, quando eu era pequenininha, eu desenhava histórias em quadrinhos, mas não tenho nenhum talento para desenho, tá? Mas eu escrevia as histórias em quadrinhos, aí gostava muito de escrever as redações do colégio e tudo mais. E aí, na adolescência, a gente começa a fazer aqueles poemas, né? Nada a ver, mas foram meios que Deus foi criando, né, para poder já alimentar esse desejo de escrita, né? E aí, quando eu entrei na comunidade, o próprio direito, né, também nos estimula muito a escrever, né, as peças, né, processuais, as petições. Então, no meu estágio eu escrevia bastante, mas é muito diferente da escrita mesmo de livros, né, de artigos para a internet, é uma linguagem completamente nova. E aí, quando eu vim para cá, para a diaconia, que eu comecei a trabalhar no setor jurídico, surgiu a ideia de escrever um livro para jovens, né, que foi O Tempo de Paz, que é esse livrinho aqui, ó. Foi o primeiro livro que eu escrevi, mas não foi o primeiro publicado, certo? Eu estava na minha oração, na capela da minha casa, RG4, e aí eu pedi a Deus uma graça de um novo meio de evangelizar os jovens. Senhor, me dá um meio diferente para evangelizar os jovens, né? E aí, naquele momento, surgiu assim, o esqueleto, digamos assim, da história do Tempo de Paz, né? Assim, mais ou menos o mote da história, né? O resumo da história. E aí eu aproveitei que era um tempo em que a gente estava dispensado dos trabalhos à noite, aqui na diaconia, e comecei a escrever num celularzinho Samsung desse tamanho aqui. Foi assim que eu comecei a escrever 10 capítulos do livro, obviamente que depois eu passei esses capítulos para um computador, né? E aí fui escrevendo, desenvolvendo mais e mais e mais, mas comecei a escrever num Samsungzinho desse tamanhozinho aqui, ó. E aí foi o primeiro livro que eu escrevi e ficou guardado por alguns anos. Foi em 2015, né? Ele só foi lançado em 2018, que foi quando... E ele foi lançado depois do Como Perdoar, né? Que foi o primeiro livro que eu lancei, que foi a pedido da editora das edições Shalom, me pedindo para escrever um livro da série Como, e aí eu tinha um tema livre, né? Resolvi escrever sobre o perdão, que é um tema universal, né? E aí depois, quando eu fui transferida para o setor da ciência de formação, era um setor chamado conteúdo, um setor chamado setor conteúdo, que era um setor de produção de conteúdo para a obra e para a comunidade Shalom. E aí depois que foi criado o setor de conteúdo literário, né? Aí depois eu escrevi esse daqui, Como Evangelizar no Poder do Espírito, em parceria com a Emir. Na verdade,
são histórias dela de evangelização, né? Como se fossem mini contos, né? Cada capítulo é um conto de evangelização, que é muito bacana também, viu? Para quem está no vocacional, para quem está começando na obra, para quem já está há bastante tempo na comunidade. Esse livro tem uma graça especial, porque são histórias da cofundadora sobre a evangelização em vários locais, no aeroporto, no shopping, na BR, no elevador, no supermercado. Então, são histórias muito bacanas. E aí foi começando essa ideia de criar um setor literário na comunidade, que seria um setor mais voltado para essa questão da produção de livros e também de incentivo à leitura em meio à obra Shalom, em meio à comunidade Shalom, né? Porque quanto mais a gente vai produzindo livros, quanto mais a gente vai mexendo com a literatura, né, e com os livros de espiritualidade também, a gente vai pegando gosto pela coisa e vai propagando isso, né? Eu tenho uma coluna literária com Shalom, que se chama Bendita Leitura, que de vez em quando sai uma dica literária lá. É bacana para quem quer começar a ler, né? Quem gosta de ler livros de espiritualidade, livros clássicos, de literatura, né? É bastante interessante acompanhar essa coluna, porque a gente vai dando várias dicas, né? Tanto da leitura dos livros, como também pequenas chaves de leitura para você aproveitar, por exemplo, os clássicos, né? Para a sua espiritualidade. Então, você vai ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Ali dá uma visão cristã sobre a leitura do Senhor dos Anéis. Então, é interessante porque aí você pode aproveitar de uma maneira nova também a leitura, né? Sim, você pode... É um pouquinho do meu resumo, né? Assim, da minha vida como... essa missão que Deus me deu, né, como escritora hoje. Sim. Você passa a ver o olhar do livro no formato cristão, né? Isso. Tenta aproveitar aquilo para o formato do cristão, do católico. Exatamente. Nem todo livro de literatura, na verdade a literatura em si, ela não precisa ter uma mensagem. Né? Assim, claro que o Chesterton que diz, né, que é impossível um católico escrever um livro, um católico que se preze, que não deixe as marcas do catolicismo nesse livro. Né? Pois, por exemplo, o que o Tolkien fez com O Senhor dos Anéis, com O Hobbit, com Contos Inacabados, né, com todos os livros dele, né? Mas a literatura em si, ela não obrigatoriamente tem uma mensagem a passar. A literatura por si mesma, ela já existe, né? Aquela história, naquele determinado tempo, naquele determinado lugar, com aqueles personagens que o autor escolheu, e ali vai ter uma trama desenvolvida. Não obrigatoriamente precisa ter um cunho cristão, ou um cunho evangélico, ou um cunho, sei lá, qualquer que você queira, algum cunho ideológico, digamos assim. Não. Mas é possível, com o nosso olhar cristão, favorecer que, por exemplo, um livro de literatura que às vezes não tem nenhuma mensagem, digamos assim, à primeira vista, né, nós podemos tirar uma virtude de um personagem, nós podemos falar sobre a coragem de um personagem, por exemplo, podemos falar sobre a oferta de vida de um personagem, às vezes os personagens que doam suas vidas por amor a alguém, né, ou então personagens que escolhem fazer o bem. Então isso é uma visão cristã, né, daquele livro. Então é bacana você ter essas dicas de literatura que te favoreçam a tua vida, a crescer na tua espiritualidade e na tua vida cristã. Show. E como a gente tá falando aqui da literatura, eu queria que você falasse assim, esse livro aqui, que eu tenho aqui. Aqui, ó, também tenho. Foi uma recente. Como foi para você se escolher esse tema e dizer o que você, o Carlos Acuti e o Jorge Shalom, como é que foi para você? Pronto, a história desse livro, né? Todos os anos, Gabriel, na comunidade, a gente tem uma época, né, que agora é outubro, que se chama planejamento estratégico. O que a gente faz? A gente para as nossas atividades ordinárias do dia a dia para planejar algumas ações estratégicas para o próximo ano. Então, no caso do meu setor, a gente para rezar e escutar de Deus aquilo que Ele quer que nós escrevamos. E aí, ano passado, nessa mesma época, em outubro, estávamos também no planejamento estratégico e o meu setor estava com a EMI também, né? A EMI é desse mesmo setor que eu trabalho. E aí ela começou a falar a respeito do Carlos, porque ele tinha sido beatificado no dia 10 de outubro, então estava tudo muito recente, tudo muito borbulhante ainda, né? A história do Carlos estava assim, ressoando nos 4 cantos do mundo católico, do mundo cristão, né? Então ela disse que admirava muito que a espiritualidade do Carlos tivesse vários aspectos, vários pontos muito parecidos com a espiritualidade que o Carisma Shalom propõe para os jovens. Então foi interessante porque ela disse que
era muito espantoso. Na verdade, a vida cristã, né, assim, ela se manifesta do mesmo modo para todos os católicos, e aí tem os carismas, né? Então, na própria espiritualidade própria, por exemplo, dos focolarinos, dos paroquianos, da renovação carismática, das novas comunidades, da Canção Nova, do Shalom, das congregações, né, dos franciscanos, dos dominicanos, dos jesuítas. Então, é o mesmo espírito que suscita a vivência do evangelho de uma forma diferente, né, mas com as mesmas raízes. Só que o Carlo, ele vivia isso de uma forma muito parecida com a comunidade Shalom. Parecia que o Carlo, ele tinha um amor esponsal muito grande, porque ele tinha uma urgência de estar com Jesus, ele tinha uma urgência de viver o evangelho, de trabalhar em função dos pobres, de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, a amizade com a Virgem Maria, a forma como ele se relacionava com a palavra. Então, tudo isso era muito, muito parecido com a espiritualidade Shalom. E aí surgiu a ideia de escrever um livro que falasse um pouco sobre a espiritualidade do Carlo, aproveitando todo esse movimento que se deu em torno do nome dele por causa da beatificação, né? É um exemplo de um jovem, né, que está caminhando para a santidade, um exemplo de um adolescente de 15 anos, né, que caminhou entre as coisas que passam, buscando aquilo que não passa. Então, para nós, isso é muito Shalom, né? Essa busca da santidade, esse viver o ordinário de forma extraordinária, essa vida de oração, e não só oração na vida, mas uma vida de oração, ou seja, uma vida permeada pela amizade com Deus, né? Então foi muito bacana, né, juntar esse quebra-cabeça que tinha as peças da vida do Carlo, da espiritualidade Shalom, da doutrina da Igreja Católica, e também em cada capítulo acrescentei a vida de outros santos jovens, santo ou beato, né? Para que a gente tenha essa ideia de que a santidade não é só para uma pessoa, para duas pessoas, mas no nosso ordinário nós podemos ser santos. E essas crianças e esses jovens que estão lá nesse livro do Carlo Acutis, eles provam isso, que a santidade ela é construída desde as pequenas coisas no nosso ordinário e que ela é possível para todas as pessoas que se dispõem a fazer a vontade de Deus. Sim. E o interessante também que eu vi no livro, que eu estou lendo, é que você fala também pouco da história do Moisés, contando assim. Isso, porque assim, não tem como não falar do carisma Shalom e não falar sobre o Moisés. Sim. Né? É impossível falar sobre o carisma e deixar o Moisés de lado. Até porque quando Moisés fundou a comunidade, ele também era um jovem. Né? Então, um jovem de 20 anos. Então, existe toda essa conexão. Né? E a comunidade nasceu para os jovens. Então, veio do coração de Deus, passou através da oferta de vida de um jovem, e tem como prioridade, como primazia, a evangelização dos jovens. Então, a história do Moisés e a história da comunidade se entrelaçam, né? Porque, na verdade, a vocação é a vida. Eu acho bacana, sabe, Gabriel, quando Moisés fala sobre a oferta de vida dele, quando ele entregou a carta ao Papa São João Paulo II, né? Interessante que ele fala assim, nós entregamos a carta, nós tínhamos que dar um presente para o Papa, então ele sempre coloca no plural, porque ali já existia um povo, né, a semente de um povo que estava de um carisma que já vinha do coração de Deus e que estava começando a se manifestar no mundo. E todos nós já estávamos lá com Moisés nessa oferta de vida. Né? Então é impossível não falar do Moisés quando falamos sobre a comunidade Shalom e a evangelização dos jovens. Sim. Deixa eu ver. Vou ver aqui um trecho. Aí você esperava, assim, tem algum livro que você já lançou, assim, esperava? Aí tem alguém já chegou pra você, olhei seu livro, achei muito, fui tocado por aquele livro. Olha, Gabriel, é impressionante, assim, eu tenho plena convicção de que eu sou, como diz Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, né, eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Então, eu tenho plena convicção de que esse dom que o Senhor me deu não me pertence, é dele. Né? Então, assim, e é impressionante ver a ação de Deus na vida das pessoas por meio dessa literatura e também por meio dos livros de espiritualidade que eu escrevo. Já várias pessoas, né, eles mandam mensagem no inbox, às vezes conseguem meu número de WhatsApp, também mandam mensagens, desde o Como Perdoar, que foi lançado no Renascer de 2018 ou 2019, não estou lembrada agora,
desde o Como Perdoar, as pessoas elas continuam mandando mensagens, né? Assim, o Como Perdoar agora vai ser promovido, né, para o Caminho Hors d'Amores, vai fazer parte do Caminho Hors d'Amores juntamente com Fio de Ouro, com Liberdade Interior, com Maturidade Humana. Então, vai ganhar uma nova roupagem, né? Graças a Deus. Então, mas é impressionante, Gabriel, assim, quando a gente não atrapalha Deus, né? Quando a Sim. gente é dócil à ação de Deus, como ele nos utiliza, né, como instrumentos, né, de evangelização, como instrumentos da sua evangelização, do anúncio do evangelho, do anúncio de Cristo ao mundo, né? Então, já várias vezes, né, assim, várias pessoas entram em contato comigo e me falam, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma postagem no Instagram, né, sobre o livro do Carla Kutz, que é da Mona Lisa, né, que ela trabalha aqui na assessoria jovem, ela dizendo que o livro foi um presente, um grande presente que ela recebeu, né. Outro dia também eu achei muito interessante o Raí, que é seminarista da comunidade, não sei se você conhece ele está lendo o livro do Carlos e ele falou assim para mim, eu achei muito bacana esse comentário, ele disse o seguinte: Ana, o Carlos deve estar muito feliz com esse livro, porque o Carlos ele era catequista, né, ele ensinava, preparava crianças para a primeira comunhão e jovens para a crisma, né? E ele disse, Ana, o Carlos deve estar muito feliz com esse livro, porque esse livro é uma catequese, porque ele traz aspectos básicos da doutrina sobre a Eucaristia, sobre a Virgem Maria, sobre vários aspectos, a confissão, né, a Alexio Divina, então ele traz vários aspectos catequéticos mesmo, né? Então, eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha percebido isso, né, que a missão do Carlos também como catequista está sendo perpetuada nesse livro, né? Que maravilha, olha como você vê como Deus utiliza cada um de nós da forma como Ele deseja, né? E quando nós somos dóceis à ação de Deus, né? Porque na época a Amy falou assim, você poderia escrever esse livro, né? E tudo que vem do nosso cofundador e do nosso fundador é voz de Deus, né? Então eu disse, claro que eu posso, claro que eu posso. Então, rapidamente me dispus, né? Porque realmente é uma inspiração de Deus, né, e tem feito bem a muita gente, né, tanto o Carla Kutz e o Jovem Shalom já está na segunda tiragem, né, já vendeu a primeira tiragem praticamente inteira, o Como Perdoar, né, assim, quantas pessoas tiveram experiências, né, com a reconciliação, com o perdão, depois de ler esse livro, sabe, ele foi curso do Renascer, né, e na época muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo quantas graças haviam recebido de Deus, né, o Tempo de Paz, que é uma ficção também, mas é uma ficção cheia de elementos cristãos, né? Assim, a reconciliação com o passado, o namoro casto, sabe? O relacionamento com o nosso Pai, com Deus, né? Então, as pessoas também leem o Tempo de Paz, assim, despretensiosamente, né? Como se fosse simplesmente um livro para passar o tempo, e tem uma experiência, então elas ficam assim, meio que em choque, né? Olha, eu estava procurando um livro para me divertir, você me vem com esse livro que é cheio de espiritualidade, né, cheio de reconciliações, né, então é muito bacana poder utilizar a escrita, né, que eu acredito muito nessa evangelização através da escrita. É uma bênção nós termos na comunidade Shalom uma editora, ou seja, sermos praticamente pioneiros no Brasil na publicação de livros, né, a EMI já tem aí mais de 40 livros lançados, estudos bíblicos, né, antigamente aquelas fitas cassete, VHS, depois passou para o DVD, agora nós estamos nos links, né, então é uma maravilha, sabe, poder olhar para a história da comunidade e ver também que nós, né, somos praticamente pioneiros no Brasil, né, na evangelização através da escrita. Bendito seja Deus por essa via que Deus abriu, né? Sim. Mas você chegou assim, não, assim, para fazer um livro, aí você pensa, vou fazer esse livro, mas você pensa que esse livro vai estourar, ou esse livro vai fazer, ou você vai... Olha, Gabriel, se eu passasse a minha vida inteira escrevendo um livro só, e esse livro conseguisse evangelizar uma pessoa, eu já estaria feliz. Porque, na verdade, eu não me preocupo muito assim com a quantidade. Claro que eu quero vender todos os livros, mas eu quero vender para evangelizar, né? Eu não quero vender para ficar famosa. É interessante porque eu fiz um curso, sabe, Gabriel, de especialização em escrita literária em 2020, ano passado, né? Começou em 2019, foi até 2020. E é interessante porque lá era um curso de uma faculdade aqui de Fortaleza, a FB-Uni, e as pessoas lá eram pessoas interessadas em conseguir uma carreira literária.
Então, elas queriam, elas eram professores, tinha médicos aposentados, tinha bibliotecárias aposentadas, tinha estudantes de direito, de, sei lá, tinha advogados, né? Tinham profissionais, tinham pessoas realmente, assim, do mundo, né? Mas no bom sentido, né? Pessoas da vida cotidiana que queriam melhorar a sua escrita porque queriam viver da literatura. Né, queriam ser famosos, queriam vender os seus livros e ser reconhecidos, né? E não é isso que eu procuro. E eles ficavam assim intrigados, assim, ficavam assim, meu Deus, mas você não quer ganhar dinheiro? Não, todo o dinheiro, eu sou comunidade de vida, né? Então eu não ganho dinheiro com a venda dos livros. E eu explicava isso para eles, não, mas você vai gastar o seu talento com isso, você escreve bem, você pode ganhar dinheiro, você não escreve. Eu digo, não, mas gente, o meu interesse é evangelizar, o meu interesse é que as pessoas tenham experiência com Deus, né? Então, Gabriel, eu fico muito feliz quando o livro vende, por exemplo, Como Perdoar já vendeu mais de 3 mil, entendeu? Eu fico feliz com isso. Mas eu fico mais feliz ainda pensando que 3 mil pessoas podem ter tido a experiência, ou mais, né? Porque cada pessoa não é só uma que lê, você pode emprestar o seu livro, né? Então, eu fico feliz com essa experiência que as pessoas têm, né? De serem alcançadas por meio desses livros, né? E se for uma pessoa, ou se forem 1.000, ou se forem 10 mil, ou se forem 1 milhão, a mim basta que uma tenha sido evangelizada, né? E Deus tem sido muito generoso, porque tem mandado muitas pessoas para adquirir esses livros, né? E para que tenham renovado as suas experiências, né, com Deus, seja com o perdão, seja com a reconciliação, seja com, né, a santidade, no caso do livro do Carlos. Então, estou feliz com essa obra de Deus. Show. E você já escreveu assim, tá escrevendo um livro, alguma coisa, de repente apaga, aconteceu alguma coisa de apagar, alguma coisa, você perder aquele. Tem que reescrever. Não, nunca aconteceu comigo. A Amy já aconteceu várias vezes, né, de perder livros inteiros. Mas eu sou meio precavida. Quando eu estou escrevendo um livro, eu escrevo no Drive, né, eu uso os arquivos do Google Drive, né? E eu também, sempre quando eu termino, pelo menos assim, de 3 dias, eu salvo uma cópia na área de trabalho do meu computador. E depois eu ainda envio para o meu WhatsApp, né? Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho um grupo que sou eu comigo mesma, né, no WhatsApp. Sei, então, eu envio muita coisa para lá, né? Então, eu acho que fica bem seguro, né? Tinha vezes, quando dava muito trabalho para escrever um livro, acho que esse do perdão deu um pouco de trabalho, porque foi uma pesquisa mais longa, né? Então, eu lembro que até no pendrive eu salvava, né? Então, eu tinha salvo no Drive, no pendrive, na área de trabalho do computador, no meu WhatsApp. Então, eu acho meio difícil, né? Acontecer alguma coisa. Mas, para acontecer, deve ser porque Deus não queria que a gente escrevesse aquilo, né? Então, a gente começa de novo. Sim. Aí, para você fazer esse livro do Carlos da Corte, você teve que escolher uma rotagem mais para o jovem, né? Teve que saber uma fonte para o jovem, uma leitura mais didática, né? Isso, exatamente. A linguagem é diferente, né? É interessante porque quando você escreve literatura, você tem que desligar um chip da sua cabeça e ligar o outro, né? Porque a literatura é completamente diferente da linguagem da espiritualidade, que é completamente diferente da linguagem doutrinária, que é completamente diferente da linguagem de internet. Quando eu escrevo artigos para o Com Shalom, para o Bendita Leitura, então é completamente diferente. Tem a mesma raiz, que é o sentido da evangelização, sempre, né? Mas a escrita é completamente diferente, porque, por exemplo, num livro sobre doutrina, o texto ele tem que ser uma coisa mais séria, né? Porque geralmente o livro de doutrina ele é um livro de pesquisa. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de escrever ano passado, escrever esse ano, né? E vai ser lançado ano que vem um livro da série Filipos, que é a nova série a série Filipos, que é os novos cursos de formação básica doutrinária da comunidade, né, que já lançou o primeiro, que foi a Introdução às Sagradas Escrituras, vai lançar o segundo, que é sobre liturgia e sacramentos, que é do padre Marcelo Salles, e o terceiro vai ser a Virgem Maria, que eu escrevi esse ano, né, vai ser lançado ano que vem. Então, como é um livro de doutrina, então você não pode usar, por exemplo, figuras de linguagem, você não pode usar uma linguagem mais coloquial, então você tem que ser algo mais formal,
né? Já o livro de espiritualidade, como ele é, assim, muitas vezes querigmático, então você tem que usar uma linguagem que seja ao mesmo tempo, é um desafio, né? Uma linguagem simples, mas sem ser raso, né? Porque o simples não é sinônimo de ser raso, né? Você pode explicar a Santíssima Trindade de uma forma simples, mas não vai esgotar o sentido da Santíssima Trindade, mas ao mesmo tempo não precisa ser uma linguagem difícil, né? Ela pode ser explicável, né? Deus, ele se deixou conhecer, né, pelo homem, justamente através da palavra de Deus, né? Então, nos deu essa capacidade, né, de traduzi-lo para aqueles que estão iniciando a fé, né? Então, você pode escrever a Santíssima Trindade, como, por exemplo, no Como Perdoar, para resumir a história, porque não era o foco, né, mas eu precisava falar sobre isso para explicar o que é o perdão. Eu disse assim, vamos entender a Trindade, não vai esgotar o assunto da Trindade, nem vai dizer o que é a Santíssima Trindade, vai colocar numa redoma, né? Não é isso. Mas, assim, eu expliquei que a Trindade é uma comunhão de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são uma comunhão perfeita de amor, né? E eterna, uma comunhão perfeita e eterna de amor. É um modo simples de explicar o que é a Santíssima Trindade, mas não é um modo raso, porque você dizer que a Santíssima Trindade é uma comunhão de amor, você tem todo um contexto por trás disso, entende? Como também você pode explicar a Trindade como Santo Tomás de Aquino, né? Que é um negócio dificílimo, mas que não é impossível de entender. Então, cada livro tem a sua linguagem. O livro, esse Como Evangelizar no Poder do Espírito, que eu escrevi com a Emi, como são pequenos contos de evangelização, então você tem que saber ir dosando, né? O conto, a história, com um pouquinho de doutrina, explicando os dons do Espírito. Então, cada um tem sua beleza, né? Cada escrita tem sua beleza. Então, esse livro do Carlos, ele tem essa característica, né? De ser um livro catequético, um livro querigmático e, ao mesmo tempo, um livro que é uma leitura agradável, né? Que é de fácil compreensão. Né? Isso, que eu percebo também que tem muitos livros, que eu já li alguns livros, que é mais difícil de ler, por exemplo, a fonte é menor, às vezes não tem parágrafo. Uhum. Eu me preocupo muito com essa questão do parágrafo, né? Assim, porque parágrafos longos, eles dificultam a leitura, né? Então, sempre me preocupo em colocar parágrafos mais curtos, né? Não repetir tantas palavras, porque quando você está escrevendo, eu gosto muito, Gabriel, vou revelar um segredo aqui, né? Eu gosto muito, quando eu estou escrevendo, de abrir uma aba, né, e colocar lá o dicionário de sinônimos. Então, sempre que eu vejo que eu estou repetindo muito uma palavra, então aí eu vou lá no dicionário de sinônimos e vejo um significado, né, um sinônimo para aquela palavra ali. Se couber no meu texto, eu vou e troco, entendeu? Porque até isso facilita, o texto não se torna cansativo, né? Uma pontuação boa, uma pontuação correta, frases curtas, parágrafos, né, não tão longos. Então, tudo isso favorece a leitura. Como você falou, a fonte, né, o tipo de diagramação. Esse livro do Carlo Acutis eu achei muito bonito porque ele tem uma diagramação muito jovem, né? Desde a capa ficou muito jovem, mas também, assim, acho que o pessoal das edições Shalom teve muito cuidado. As 16 primeiras folhas são coloridas, né, do livro, então até a fonte, né, da introdução, da apresentação da Emi, elas são verde com vermelho, né? Então tem aqui as fotinhas do Carlo coloridas, né? Assim, então ficou muito bacana, né? Ficou um livro atrativo, né? Assim, a própria cronologia dele também foi feita de uma forma muito bacana, né? Assim, ela é um layout muito jovem, né? Muito atrativo. Então, aí tem a novena dele atrás, né? Assim, tem também as poesias, né? Dos jovens, que houve um concurso no PJJ aqui da assistência, da assessoria jovem, né, digamos, e aí vários poemas de jovens, né, que foram incluídos aqui no livro como anexo. Então foi muito bacana, um trabalho muito bonito que as edições Shalom fizeram, né? Sim. Inclusive tem algumas pessoas que perguntam para mim, eu vi o livro do Carlo Acutis, mas eu vi que ele é para jovens, será que eu posso ler? Eu digo, então você não pode ler, é um livro para todo mundo ler. Isso. Porque, na verdade, Gabriel, a santidade é para todo mundo, né? Todo batizado é chamado à santidade. Então, até teve uma polêmica no começo, quando eu estava escrevendo, não é melhor colocar Carlo Acutis e
e a vocação à santidade para ficar mais, digamos assim, aberto, né? Mas eu quis colocar especialmente para o jovem Shalom, porque por causa justamente dessa semelhança, né, entre a espiritualidade do Carlo e a nossa espiritualidade, principalmente para os jovens. Mas esse livro é para todas as idades. Né? Uma criança consegue ler esse livro, um adulto consegue ler esse livro. Assim, eu acho que porque a santidade, como eu falei, é para todo mundo. Né? Então, Sim. tudo que está aqui não significa que só os jovens têm que viver. Né? Mas tudo que tem aqui, a gente precisa ter a consciência, né, sobre, por exemplo, a Eucaristia, sobre a alegria da vida cristã, sobre a eternidade. Então, tudo que está aqui é para todo mundo. Né? Todo cristão é chamado a viver isso daqui. Né? Seja Sim. a fase da vida em que estiver. Casados, celibatários, consagrados, leigos, paroquianos. Então, esse livro aqui é para todo mundo. Show. Isso mesmo. Você entendi que é um livro bem fácil de compreender, é um livro fácil da pessoa ler. Isso mesmo. Mesmo a letra já é uma letra mais. É um livro bom de ler. Você quer chegar até o final para saber o fim da história. Isso mesmo. Como é? Se possível, reler o livro. Esse livro ele é bacana porque, inclusive, Gabriel, a gente pode rezar com esse livro. Sim. Você pode ler esse livro, né, no momento aí que você, sei lá, antes de dormir, depois do almoço, o melhor momento que você tem para ler, né, mas também ele pode ser levado para oração. É claro que você não vai passar sua oração pessoal toda lendo o livro, mas você pode colher alguns aspectos da vida do Carlo, né, e também da espiritualidade Shalom, da doutrina da igreja, né, e isso vai inspirando também as nossas orações, porque, olha, é um santo remédio, né. Quando você está arrefecido na sua oração, Santa Teresa d'Ávila mesmo dava esse conselho, né? Tome a vida dos santos, né? Leia a vida dos santos, porque com certeza os santos vão te ajudar a retomar o fervor na sua oração pessoal. Sim. Muito bom. Eu queria saber assim, você dá a dica aqui para a galera que está assistindo, que está vendo o podcast, dá alguma dica de leitura assim para a galera, como ela, os jovens, aqueles que tem mais dificuldade, tem muitos jovens aqui que conheço, que tem muita dificuldade de ler, sim. Sim. Olha, eu indico, assim, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Vou indicar O Tempo de Paz, que é uma história bem bacana, né? Assim, tem elementos da vida cristã ali, mas a história é uma ficção que se desenvolve em 3 países, né? No Brasil, na África, na Zâmbia, né? Na África, no continente africano, e em Londres, na Inglaterra. Então, é bacana porque os personagens são universitários, então tem todo esse contexto jovem, né? Também não poderia deixar de falar sobre o Techuvá, que é a trilogia da Josefa Alves, que também é muito bacana. Né? Assim, ele é mais, assim, digamos, uma aventura, né? Assim, mais um romance policial, digamos assim. Muito bacana também. Os clássicos, dependendo da idade, né? Mas eu gosto muito da literatura infanto-juvenil, né? Assim, para quem está começando é muito bom. Então, você pode ler As Aventuras de Gulliver, você pode ler Robinson Crusoe, pode ler O Pequeno Príncipe, Tom Sawyer, você pode ler O Senhor dos Anéis, que é um pouco maior, mas comece pelo Hobbit, né? Se for ler o Tolkien, comece pelo Hobbit, depois vai para O Senhor dos Anéis. Crônicas de Nárnia também, do C.S. Lewis. Então, tem vários livros. E aí, se também você quiser alguma outra dica diferente, você pode ir lá no Conchalon e acessar Conchalon/Bendita Leitura, que tem várias dicas bacanas, né? Se for livro de espiritualidade, você pode ler o Santa Teresinha, a Santa Revolucionária, que é do Padre Vicente Tomás, é muito bom, né? Um livro também da comunidade. Joaquim Sopadiola é fantástico, que é um livro da EMI, né? Assim, que é mais? Na Fenda da Rocha, muito bom também. Então, não falta, né? Não falta oportunidade. Você pode começar por algum livro de espiritualidade. Tem um livro do Guido Schaffer, que é o Anjo Surfista também, que é muito bacana. As edições de Shalom acabaram de lançar um livro chamado A Trindade que Habita em Mim, que é da Santa Elizabeth da Trindade também, que é muito bacana. Francisco, o Bobo de Deus, que o cardeal Raniero Cantalamessa escreveu, e ele é para os jovens, então é um livro direcionado aos jovens, e é um livro fantástico, né, que ele conta a história do Frei Pacífico, né, que foi um dos que
se converteram, né, na presença de São Francisco e seguiram o franciscanismo, né, virou um frei franciscano, ele que era conhecido como o rei dos versos, né, ele era um trovador, né, ele tocava, cantava, fazia versos, e foi uma conversão assim arrebatadora, né, conheceu Francisco num dia, no outro dia deixou tudo para segui-lo, né, na verdade seguir a Cristo por meio de São Francisco, né? Então tem muita coisa bacana para ler, tem muita história bacana, sabe? E eu indico que comecem a ler hoje, né? Não deixe para depois. Sim. Eu me lembro quando eu comecei a ler, né, que eu não tinha costume de ler, então aquilo para mim era era mais difícil. Eu comecei a ler, eu lia uma página, depois lia outra, fui aumentando, até que hoje já tenho a prática de ler, peguei o gosto pela leitura. Isso mesmo. Olha, tem uma dica. É importante você aprender qual o tipo de livro que você gosta. Primeiro isso. Sim. Então vai experimentando, né, os gêneros literários, se é o policial, se é o gênero de suspense, né? Tem muita coisa que não presta também, então a gente tem que ficar atento Sim. a isso, né? Se são livros de espiritualidade, a vida dos santos, né? Então você pode ir descobrindo aos poucos. E também, sabe o que é interessante, Gabriel? Hoje em dia, eu acho que uma das coisas que estão mais arrefecidas hoje no mundo é a vontade. Né? As pessoas Sim. hoje parece que têm uma vontade fraca, fragilizada, né? Assim, porque a gente tem tudo nas mãos. Então, antigamente você precisava pesquisar nas bibliotecas, tinha aqueles enciclopédias enormes, né? Cada livro era uma letra, né? E você ia pesquisar seus trabalhos de escola, tinha que ler bastante. Hoje em dia você dá um clique, tudo aparece na sua frente, né? Você quer fazer uma pesquisa, o Google virou o novo pai dos burros, né? Antigamente era o dicionário, agora é o Google, né? Então, Google it, né? Dê um Google, né? Faça um Google. Então, a propaganda é essa, né? Então, me parece que essa facilidade, esse aprendizado, digamos assim, passivo, tem enfraquecido muito a vontade, principalmente dos jovens. Então, é importante cultivar o hábito da leitura até para fortalecer a sua vontade. Porque se você se impõe uma leitura por dia, por exemplo, de 20 páginas do livro, você não vai dormir até que você leia 20 páginas de um livro todos os dias. Se você lê 20 páginas de um livro todos os dias, no final de um mês você leu 600 páginas. Se multiplicar 20 vezes 30 dá 600. Então, assim, olha só, 600 páginas é um livro grosso, ou então 3 livros mais ou menos. Esse livro aqui do Carlos, ele tem 250 páginas. 240 e poucas páginas. Boa olha página. só. Né? Então, você pode, se você se impor a leitura por dia de 20 páginas, você vai crescer intelectualmente, porque você vai desenvolver mais o seu cérebro, você vai crescer na questão da atividade, então você não vai só ficar recebendo informações passivamente, como, por exemplo, os streamings, né? O Netflix, por exemplo, você recebe informação e ali você fica relaxado. Às vezes até o seu bom senso, ele relaxa e você acaba assistindo coisas que não deve, porque o seu cérebro está totalmente relaxado. Mas em uma atividade ativa, onde você é o protagonista, por exemplo, numa leitura, o seu cérebro vai funcionar melhor e você vai conseguir fazer um bom discernimento sobre aquilo que é bom ou não para você ler. Né? Você vai estar mais atento àquilo que você está fazendo, você vai fortalecer a sua vontade, porque você vai se impor uma meta diária de leitura. Então você vai crescer espiritualmente se for um livro de espiritualidade ou se for um clássico que seja bom para desenvolver a sua espiritualidade, né? Que tenha valores morais bons. Então, a leitura só nos enriquece. O seu vocabulário vai melhorar, né? Você vai ter mais assuntos para conversar com seus amigos, né? Vai sair daquela mesmice, né? De, às vezes, da moda, falar sobre não sei o quê. Não, vamos falar sobre literatura, é tão bom. Né? Assim, você ler um livro e ter com quem discutir, fazer grupos de leitura, né? Grupos de discussão sobre livros. Então, a leitura favorece muitas coisas, né? A nossa inteligência e a nossa vontade, que são as duas faculdades superiores do nosso ser, né? E se a nossa inteligência e a nossa vontade, elas forem bem formadas, o que é que vai acontecer? As faculdades inferiores, que são aquelas que são mais suscetíveis às ações, por exemplo, do demônio, que é a memória, a imaginação e a afetividade, elas vão ser melhor, digamos assim,
induzidas pela vontade e pela inteligência. Então, elas vão ser submissas à nossa vontade e à nossa inteligência. Então, nós vamos usar o nosso raciocínio e a nossa vontade para colaborar com a ação de Deus em nós. E aí vai ser mais fácil de controlar os nossos afetos, né? Vai ser mais fácil de controlar a nossa imaginação, de ordenar os nossos afetos, né? De favorecer coisas boas para a nossa memória. Né? Não vamos ficar só com aquelas memórias daquilo que não presta, mas vamos adquirir coisas boas para alimentar nossa memória, né? Com a leitura de bons livros. Então, a leitura só tem a favorecer. Né? Inclusive, se você está sentindo a sua vontade enfraquecida, faça uma meta de leitura diária. Você vai ver que você vai crescer na sua força de vontade, pela graça de Deus. Sim. Quando você vê, você já vai, começa 10 páginas por dia, quando você vai aumentando, você vai vendo, aquilo ali você vai estar acostumado. No final, você vai gerar um bom hábito, né? Como é que você cria um bom hábito? Por meio de um exercício diário daquela atividade. Então, o bom hábito, ele se cria assim. E o bom hábito, ele acaba virando uma virtude. Sim. Então, não é difícil, né? Assim, não é fácil viver a vontade de Deus e seguir esse caminho de santidade, mas Deus nos dá coisas ordinárias, coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para favorecer essa caminhada. Né? Uma simples leitura pode nos ajudar a ser santos. Olha que maravilha. Sim. E eu lembro que essa vontade também, comecei a ler, com o ano passado, comecei a caçar mais ler. Hoje eu queria saber assim para você, qual a diferença para você, um livro assim, agora está na moda também um livro digital, né, o e-book. Como é que você vê o livro digital? Olha, eu acho que o livro digital, ele é o futuro da leitura, né? E não só o livro digital, mas também o audiobook, né? Que está começando a crescer bastante o mercado de audiobooks no Brasil. Eu mesma, quando eu estou assim, mais cansada, um pouco mais cansada, ou então quando não tenho o livro que eu quero ler, um livro físico, né, um livro digital, né, eu procuro o audiobook. Né? Por exemplo, o YouTube, ele tem vários audiobooks bacanas de graça. Né? Então, assim, já li Robinson Crusoe, já ouvi, né, em audiobook, Robinson Crusoe, já ouvi 1984, do George Orwell, já ouvi O Pequeno Príncipe, às vezes até quando a gente está na cozinha, né, fazendo alguma comida, alguma coisa assim, eu coloco, né, o audiobook e vou lá, aproveitando esse tempo, né, que eu poderia estar escutando outras coisas, estou escutando um livro. Né? E o e-book, na verdade, ele aqui no Brasil não está muito famoso ainda, né? As pessoas não aderiram muito ainda, mas nos Estados Unidos já é muito comum. Né? Eu, particularmente, né, me agrada muito o livro físico. Né? Até o cheiro do livro novo, assim, quando eu abro, assim, é um cheiro maravilhoso, né? Assim, sentir aquele cheiro, a textura do livro, né? Assim, me favorece muito. Né? Eu não sou muito adepta do e-book. Eu tenho alguns e-books, né, assim, inclusive na Amazon tem e-books de graça. Né? Por exemplo, tem as obras do Machado de Assis, várias são de graça. Né? Eu lembro que uma vez eu ganhei Confissões de Santo Agostinho, estava por R$1, 99 centavos. E aí uma pessoa me deu de presente em e-book. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou a um médico em Fortaleza, eu não quero levar um livro para não ser um peso na minha bolsa, aí eu leio o Confissões, aí eu tô entre dois, né? Tô lendo Confissões de Santo Agostinho nesse e-book e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Então, esses dois aí, lendo, né? Assim, mas eu confesso que o livro físico, para mim, não tem substituição. Né? Assim, eu gosto mais. Muito legal, você tá lendo o livro, você tá folheando ali, você tá pegando, sentindo, tendo aquele... mas a vantagem também do e-book é que ele é mais barato, né? Assim, ele não ocupa espaço, ele não junta poeira, e o e-book o livro foi lançado hoje mesmo você pode começar a ler através do e-book. Você não precisa esperar ou ir numa biblioteca, numa livraria para comprar, ou numa biblioteca para alugar, ou para esperar o correio enviar para sua casa. A vantagem é grande. Né, assim, só que realmente nós precisamos nos educar, né, para ler os e-books, né? Mas enquanto eu puder ficar no livro físico, eu vou ficar. Aí a vantagem também que eu vejo no e-book também é a assinatura, que hoje em dia tem a assinatura da Amazon, que você pode assinar e tem aqui uma quantidade de livros ali que você pode ficar lendo
Isso, você faz a assinatura, você tem acesso a vários livros, muito mais livros grátis, né? Eles têm uma cota de livros grátis para as pessoas que não são assinantes, que é o meu caso, né? Mas eu vejo, assim, quantos livros, você tem lá a diferença, né? Tem o preço do livro, aí quando você vem embaixo no... Amazon Kindle. No Kindle Unlimited, né? Aí, no ilimitado, né? O Kindle ilimitado, aí você tem lá de graça o livro, né? Mas é excelente também, é uma boa via para começar a ler, né? Quem gosta aí das redes sociais, quem gosta muito de ficar com as telas, né? Assim, olhando muito para a tela, pode ser um bom casamento, né? O e-book, porque aí você vai, ao invés de ficar perdendo tempo em redes sociais, você vai, pelo menos, ter uma boa leitura, né? Sem abandonar o celular. Sim. Inclusive, quando eu comecei a ler ano passado, eu também comecei a ter esse gosto também por escrever, eu comecei a ter esse gosto mais pela escrita também. Aí foi assim que eu comecei a ver o tratamento, eu comecei a escrever mais, escrevi. Até que eu escrevi, acho que deu uns 30 páginas, mais ou menos aí. Aí eu peguei, criei uma capa bonitinha e botei lá na Amazon. Isso mesmo, porque as pessoas... É assim que os escritores nascem, né? É dessa forma, né? Através da leitura, né? E aquilo ali vai lhe estimulando, porque a leitura ela estimula muito a sua imaginação. Como você muitas vezes não vê os personagens, né? Nem todos os livros têm figuras, né? Tem imagens, desenhos, então você vai estimulando sua inteligência, sua imaginação, né? Sua memória, então aquilo ali automaticamente para algumas pessoas estimula a escrita também. Isso é bacana também. Sim. Muito bom. Sei que nosso papo tá muito bom aqui. Sei que a gente tá muito bom. Queria agradecer também a Ana Paula por estar aqui com a gente papeando. Eu queria agora que a gente pudesse aí um momento assim de oracional para as pessoas que estão assistindo o podcast. Você que está em casa. Eu queria saber, Ana Paula, você podia conduzir esse momento para nós aqui? Posso sim. Posso, com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te bendizer por essa oportunidade que nós temos de falar sobre a evangelização através dos livros e queremos te suplicar, Senhor, que através desse livro do Carlo Acutis, muitos jovens, muitas pessoas possam ter uma experiência concreta com o teu amor, com a tua misericórdia. Nós te suplicamos, Senhor, que a mensagem do teu evangelho chegue a muitos corações que necessitam da tua graça, que necessitam ter uma experiência, Senhor, concreta contigo. Nós te suplicamos também, Senhor, que tu abras os corações mais endurecidos, que tu vás à frente, Senhor, com teu Santo Espírito, abrindo os corações, agindo, Senhor, na vida de cada um destes que nos escuta hoje, todos aqueles que nos escutarão. Nós te suplicamos, Senhor, que cada vez mais a tua evangelização possa crescer e possa chegar a todos os povos e nações. Suplicamos de forma particular, Senhor, nesta noite, por todos os jovens que ainda não te conhecem, por aqueles que estão perdidos nas drogas, na prostituição, na marginalidade. Te pedimos, Senhor, também por todos aqueles que perderam a esperança de ser santos. Tanto, Senhor, nós aprendemos com a vida do Carlo Acutis e dos todos os jovens santos deste livro. Tanto nós aprendemos, Senhor, que é possível ser santo nas pequenas coisas, que é possível ser santo hoje, em meio ao nosso cotidiano. Por isso nós te suplicamos, Senhor, que esta mensagem chegue a todos aqueles que necessitam e reaqueçam em seus corações o desejo pela santidade. Te pedimos ainda, Senhor, as tuas bênçãos sobre este programa, este podcast, Papeando SH. Te pedimos as tuas bênçãos também, Senhor, sobre a minha missão de evangelização através da escrita, ao meu setor de conteúdo literário. E te pedimos, Senhor, a graça de permanecermos em Ti, realizando tudo por Ti, em Ti e para Ti. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
de nossa morte. Amém. O Senhor ainda me dá um entendimento de que existe uma jovem que vai assistir esse programa e que essa jovem, ela pensava em se suicidar e ela terá uma experiência tão grande com Deus que ela vai ter um novo desejo de viver e de buscar a santidade no ordinário de sua vida. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, galera, sei que o papo tá muito bom. Quero agradecer aqui a Ana Paula por participar, por dar seu sim hoje aqui pra gente. E eu já quero deixar aqui uma alegria, Gabriel, viu? Muito obrigada. Já quero deixar aqui a lição de casa para vocês. Rezarem pela Ana Paula, colocar no mistério do texto. Se possível, rezar um texto para ela. Um rosário, a gente aceita, viu? Lição de casa, essa semana, você rezar pela Dona Vida Ana Paula. E se você também tiver alguma dúvida, tiver algum interesse, se interessou pelo livro dela, você pode encontrar no Livraria Shalom mais próximo da sua casa. Ou então na internet, né, na Livraria Shalom.org. Isso mesmo. No Amazon também, né, tem uns e-book, caso você queira conferir os e-book. Tem essa... Mas não, você tem esse acesso hoje fácil. Então basta você querer e procurar. E também ler mais sobre o Carlos Arcudi, esse livro que é incrível, do Carlos Arcudi. Entender mais um pouco sobre o Carlos Arcudi e o Jovem Shalom. Certo? Então, galera, boa noite. Muito obrigado por participar do podcast. Tenha uma santa noite, um santo dia e Shalom. Shalom.